Estamos começando mais um podcast Desperta Brasil. Esse podcast foi feito para você, amém? Eu queria iniciar com uma palavra que eu acho maravilhosa em Jeremias 29:11, que diz o seguinte: bem, Deus falando com você, falando comigo, falando com o irmão que está presente aqui, que eu vou apresentar ele agora mesmo, gente muito fina, homem de Deus, homem desceu do monte, está cheio de fogo. Né? Diz assim, 29:11, Jeremias: eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Queridos, todos nós esperamos, no final, no futuro, né, ter algo extraordinário em nossas vidas. Mas para que esse algo extraordinário aconteça, existem alguns princípios dentro da palavra de Deus, não é verdade? E aproveitar que no Salmo 23, onde disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente águas tranquilas. Então, querido, guia-me, para me ser guiado, eu tenho que ser guiado, eu tenho que ouvir a voz do Espírito Santo. No livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3, todas as igrejas da Ásia Menor que foram pregar o Evangelho, que o João vai daí de Patmos, Jesus apareceu e revelou o Apocalipse, o final dos tempos. Eles chamam de escatologia, né? E ali nos 7 igrejas da Ásia Menor foi revelado a ele no final ali de cada carta para cada igreja. Diz assim: ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Nós, como nos convertemos, nós somos selados pelo Espírito Santo. Amém? Meus pecados são perdoados, né? E eu sou selado. E eu passo a ser propriedade peculiar de Deus, né? E assim nós passamos a ouvir o Espírito Santo. Como é que eu ouço a voz do Espírito Santo? Não é audível. Tem gente que já até ouviu assim, audivelmente falando. Eu ouço na mente, né? Eu já profetizei que você vem na mente, vai no coração e vem, sai a palavra. Em Isaías 55 diz que a palavra de Deus não volta vazia, antes faz aquilo que apraz e prospera naquele para que ele enviou. Então o pensamento de Deus é ótimo sobre o ser humano. Deus não fez o homem para morrer, o pecado trouxe a morte, ele envia Jesus para que a morte fosse vencida. E foi vencida e ressuscitou ao terceiro dia, né? E nós também não vamos morrer, como diz João 11, 25 e 26. Jesus diz: todos que crerem em mim, se estiver vivo, não morrereis. Né? Então nós temos essa convicção gerada pelo Espírito Santo, tá? Então você está convidado, espero que essa palavra alcance sua vida, alcance teu coração, é a vontade de Deus, amém? Então, você deixa o seu, compartilhe, comente, e mais o que, Larissa? Compartilhe, Larissa que sabe tudo, eu estou aprendendo. Deixa seu like, compartilhe e comente, tá? Manda para um amigo que está passando uma dificuldade. Eu creio, irmão, nós como cristãos, todos nós passamos luta, mas uma coisa é você passar um vento, uma tempestade, e Deus está no barco, Jesus está no barco. Outra coisa, ele não está no barco, né? Realmente o barco vai afundar. Então a nossa confiança está nele, né? Uns confiam em cavalo, outros confiam em carro, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Então eu creio que Deus pode transformar a sua vida. Eu não sei a hora que você vai ouvir, né, esse podcast, Desperta Brasil, mas eu tenho convicção, se você crer na palavra que está sendo pregada, a palavra não é minha, a palavra é dele, eu não posso convencê-lo, somente o Espírito Santo pode fazer isso. Então eu creio que Deus pode transformar a sua vida, né, tirar você do cativeiro e fazer aquilo que é necessário, amém? Eu estou aqui agora com o irmão. Eu sou meio ruim de gravar nome, né? Eu conheço ele há muitos anos, nós somos da igreja Gileade, né? Estamos debaixo da autoridade do bispo Dário e da bispa Elaine. Então nós estamos aqui, viemos trazer a palavra de Deus. Eu também, até inclusive falei com ele em off aqui, rapidamente, né? Que ele chegou aqui, eu também rápido. Eu não conheço o testemunho dele, vou conhecer como vocês agora, vou conhecer agora. Então,
Eu vou apresentar a vocês aqui o Antônio Múcio. Queridos, Antônio Múcio. Então, Antônio, eu queria que você deixasse uma palavra aí pro pessoal que está ouvindo, né? E eu vou te fazer algumas perguntas depois, tá? E depois nós vamos entrar no final no que você faz, e é fundamental, tá? Amém. Primeiramente, queria agradecer ao convite do senhor. Eu tô... Queria Prazer grande. Queria agradecer a Deus e queria agradecer ao senhor pelo convite e a todo mundo que está assistindo aí. Eu creio que é muito edificante poder compartilhar da palavra de Deus e alguma parte, né, do nosso testemunho. Verdade. Porque Deus, ele é maravilhoso, ele fez essa obra, né, vem fazendo essa obra. Verdade. E então, só gratidão. É interessante, né, Antônio Múcio, que Jesus, né, Deus envia Jesus, né, Jesus morre na cruz, ressuscita, manda o Espírito Santo, Consolador. Se não fosse o Espírito Santo, ele não suportava, que a perseguição é muito grande à igreja, né, no mundo, né? A palavra diz que o mundo jaz no maligno, o mundo inteiro jaz no maligno, e nós fomos separados. Sim. E é algo, né, fundamental. A pergunta que eu queria fazer para você, mas chama de senhor não, tá vendo? Pelo amor de Deus. Você. Chama você, pelo amor de Deus. Nós somos irmãos. Somos irmãos. Irmão, é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta. Como foi a sua conversão? Essa é uma boa pergunta. É fundamental. Eu vou falar um pouco de mim, então. Antes. Você já me apresentou, mas eu vou falar brevemente porque tem a ver com... A resposta está aí, né? Eu sou filho amado de Deus e Amém. Tenho 46 anos hoje. Jovem. Sou jovem. 46 aninhos, mas eu sou cristão há 6 anos. Então, aos 40 anos, o Senhor me alcançou. Eu sou natural de Fortaleza, Ceará, e nasci num lar que não tinha Bíblia. Lá em casa eu nasci num lar que não era cristão. Então eu nunca vi uma Bíblia na minha frente até os 40 anos. É claro, mas né? nem ouviu falar? Ouvi falar. A gente, lá em casa dizíamos que... meus pais diziam que a gente era católico, não praticante. Né? Enfim, não, aquela coisa da adolescência, né? Católico, com 12, 11 anos eu entrei numa igreja, né? Eu ia para a igreja católica e fiz toda aquele Eucaristia, aquilo tudo. Sei. Mas eu nunca fui um praticante, eu nunca conheci Cristo. Entendi. Né? Então eu fui criado num lar que não tinha hábito de ler, então assim, a minha mãe não tinha conhecimento. Né? Meus pais, eles não eram cristãos de verdade, né? Eles eram pessoas que não tinham religião e naquela geração era assim, né? Na nossa geração é assim. Para não ficar por fora, dizia-se que era católico, não praticante. Enfim, e aí, como que Cristo me alcançou, né? Você perguntou aí como foi que eu conheci Cristo. Eu passei por processos, né, dentro da minha vida, ciclos de recomeço, sendo bem objetivo. Eu comecei eu sempre fui aquela pessoa que fazia, sempre fui um cara trabalhador, honesto. Amém. Sempre fiz tudo. Isso é obrigação. Né? É obrigação. Sempre fiz o dever de casa bem feito. Mas aí o que acontecia? Eu percebi, Pastor Max, que a minha vida ela tinha ciclos de recomeço. Né? Uma hora eu estava muito bem, outra hora eu estava mal. Então eu fazia dinheiro, perdi dinheiro. Fazia dinheiro, perdi dinheiro. Na minha área financeira tinha ciclo de recomeço. Altos e baixos, né? Altos e baixos. Mas eram baixos, bem baixos, né? Vales, né? Velho? Eram. E na minha vida conjugal também. Então eu sempre estava terminando o relacionamento e sempre terminava no mesmo período de duração e eu sempre era traído. Eu sempre era traído financeiramente e era traído nos meus relacionamentos conjugais. Sim. Aí, em 2016... Isso aí criou um bloqueio para você, esse relacionamento conjugal? Hoje assim, hoje eu não. estudo isso, né? Na verdade, Deus me alcança aí. Quando eu chego no meu fundo do poço, entre aspas, eu digo que o poço não tem fundo, porque nada está tão ruim que não pode ficar pior. Na verdade, não querendo cortar você, mas cortando, porque eu quero te extrair bastante coisa de você nessa área de que você trabalha. A pessoa, normalmente, quando ela tem um problema conjugal, ela se fecha para outro relacionamento, não é verdade? Queria que você explicasse se houve esse problema com você.
Eu sempre fui uma pessoa muito perseverante. O meu relacionamento não dava certo, eu partia para outro. Mas eu comecei a perceber que quando eu cheguei no fundo do poço, que eu realmente perdi tudo, porque eu fazia dinheiro, perdia. E até que chegou um momento que esse buraco, esse abismo, ele foi ficando maior. Sabe aquela história do pingo de óleo no asfalto, que vai fazendo um buraquinho com a chuva? Daqui a pouco vira uma cratera no asfalto? A minha vida foi entrando num buraco cada vez maior. Interior. Em todas na alma, em muitas áreas. E a minha alma era vazia, né? Uhum. Eu entrei aos 15 anos, eu entrei pro kardecismo. Então, assim, nada contra os kardecistas, mas eu fui 25 anos kardecista. Não se encontrou. Então, assim, eu buscava um Deus em outras credos e outras fés que não preenchia. Mas aconteceu que o meu deserto financeiro me levou a entrar num treinamento de inteligência emocional. Tá. E nesse treinamento de inteligência emocional, eu entendi que eu vivia ciclos de recomeço, ciclos de fracasso. Vai entrar no sentido, quando você começou a estudar? Não, eu entrei nesse curso. Eu fui vivenciar uma imersão, curso, né? Uma imersão tá ótimo. De inteligência emocional. E eu não tinha nem dinheiro para pagar o ingresso. Eu cheguei no ponto que eu tinha perdido o carro, o apartamento, o emprego e estava indo morar na rua. Então, quando eu conheci Cristo, me alcançou dentro de uma escola. Por isso que eu te falei, né? Antes de vir para cá, eu falei, pastor, o meu testemunho com Cristo tem a ver com o que eu trabalho hoje. Entendi. Então, assim, o conhecer Jesus e o Espírito Santo foi justamente no que eu pratico hoje como trabalho. Então, a minha profissão, ela é a minha conversão. Então, esse método DSV, né, que você trabalha, DSV, essa sigla quer dizer o quê? DSV significa domine sua vida. Domine sua vida. Tá. Isso aí foi uma das ferramentas, né? Na verdade, Deus ele me deu essa imersão. Eu, por exemplo, o que acontece com a gente? Nós temos um defeito de não conhecer algo, a gente fala, não, isso aí eu não quero. Então você cria um bloqueio. Exatamente. Certo? Verdade. Inclusive na igreja. Concordo. Posso estar errado o que eu estou falando. Estou fazendo aqui uma análise. Tá certíssimo. Posso estar errado. Não, é isso aí. Aí a pessoa, quando cria um bloqueio, eu, por exemplo, não fiz. Estou te falando de Ainda. Aí você até convido o senhor para estar comigo. Será um prazer. Valério está lá, cara, tudo amigão nosso, né, cara? Então, pastora Riete, talvez tem pessoas que estejam ouvindo agora, gente, também tem esse problema. Até gente de igreja mesmo. É porque, na verdade, o preconceito. Infelizmente, o ser humano tem a gente tem um mau hábito. Eu vou dizer, eu não, que eu já tenho 9 anos que eu treino para não dar opinião sem conhecer. Mas há 10 anos atrás, eu também dava opinião na vida dos outros em assuntos que eu não conhecia. A gente não pode falar do que não conhece, né? Verdade. Mas isso acontece muito, né? Muito, infelizmente. Nós temos que nos policiar nisso, né? Nós temos que perceber isso aí. Infelizmente, tem muita coisa na mente do ser humano que o ser humano que não tem acesso ainda a um autoconhecimento de si mesmo, a gente peca muito, né? Por isso. Não sabe a identidade dela, né? Exatamente. De filho. Exatamente. Meu pai... que é a coisa mais importante hoje, é a gente saber a identidade. Né? É porque isso que acontece, que eu vejo, irmão, é o seguinte, as pessoas veem um mundo naufragado, né, em corrupção, maldades, né, pandemia, tantas coisas acontecendo de ruim, que o ser humano cria um bloqueio e fala, Deus não existe. Isso não é uma realidade. Aí você precisa ter conhecimento, né, da palavra, né? E começa a desacreditar do outro, né? Do irmão, né? Do colega. Eu vou chegar lá. Isso. Eu vou chegar lá. Então a pessoa não conhece o Osés 4:6, o profeta diz o seguinte: o povo é destruído por falta de conhecimento. Isso. E as pessoas emitem muita opinião de ter vários assuntos, político, vários. Religião, e sem ter conhecimento. E emite cada opinião assim, realmente... Preconceituosa. Preconceituosa. Me ajuda aí, por favor. Então, isso atrapalha o ser humano. Quer ver uma coisa que acontece que eu vejo? Eu me policio muito. Quando você olha para uma pessoa,
principalmente um político, né? Uhum. Você já faz um raio-x negativo do cara. O cara é bandido, ladrão. E às vezes não é. É verdade. Não é verdade? Ou, por exemplo, o cara é pastor. Esse pastor é ladrão. Vou falar de mim, Max. Eu sou pastor, né? Uhum. Eu trabalho desde 12 anos de idade. Você que está me ouvindo aí, pro diabo desbloquear você, tá? Trabalho desde 12 anos, tá? Me converti com 33, ainda não falei isso ainda aqui também, né? E comecei na obra, cara. Comecei para o hospital, ninguém mandar. E eu tive muita experiência com Deus de cura, né? De libertação. Eu fiz capelania hospitalar, foram 10 anos de hospital visitando. Hoje eu não sei emocionalmente se eu posso mais, porque realmente é difícil, cara. Você vê pessoas morrer, mas você vê pessoas aceitar Jesus e ser salvo naquele momento, né? Então, eu fiz muita coisa nesse sentido. Então eu fui trabalhando na obra. Então o que estava escrito na Bíblia foi acontecendo. Teve uma certa feita que um cara, cliente meu de seguro, eu era gerente de seguradora. Comecei ali vendendo segurinho aqui, segurinho ali. A vida de ninguém é fácil, né? Se é para construir... Tem que ralar. É de tijolinho para tijolinho, mas na hora para destruir, meu irmão, é uma hora para outra. Então, não quero fugir muito do assunto. É a questão que eu vejo que nós... Na verdade, Jesus é o mesmo. Hebreus 13, 18. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, então não há variação nem mudança nele. Tiago 1, 27, Deus fala isso, né? Deus... não tem mudança nem variação. Só que nós temos variações. Às vezes tem umas coisas que a gente pensa que a gente não deveria nem pensar. Nós até comentamos ontem, hoje, sobre Filipenses 4:8. Que tudo que é bom, que tem boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, você que está nos ouvindo, querido, não sei o que você está pensando agora, né? Eu não sei, Deus sabe o que você está pensando, mas Deus quer que você pense coisa boa das pessoas, que você ame as pessoas. Eu estou até com uma pregação sobre amor, sabe? Muito extensa, estou preparando há uma semana. Então, eu vou te fazer outra pergunta, para mim não fugir da... Você vai querendo fugir, não quer, não, você não foge de nada. Não. Né? Você agora está emocionalmente equilibrado. Equilíbrio é fundamental, né? Fala aí. Você está falando do pensamento, né? Nós somos um ser pensante. Então, a mente ela é um processo natural, é uma estrutura do ser humano. Então, não tem como a gente não pensar na mente, não falar da mente, do coração, porque nós somos seres que estamos pensando todo o tempo. Você falou aí do pensamento, então que a própria palavra fala lá, né, em Filipenses, que tudo que seja bom, agradável, de boa, que seja isso que ocupe o vosso pensamento, resumindo a passagem. Então, nós somos pessoas, seres que pensam. Nós somos o que pensamos. Nós somos o que pensamos. Está lá em Provérbios 23, 9, né? Assim como pensa em sua alma, assim você é, né? Então, nós somos seres... E aí, a história com Jesus foi justamente que eu comecei a estudar sobre a mente. E quando eu comecei a estudar sobre a mente e receber... a inteligência emocional é uma ciência nova que trabalha a mente. A mente e o coração. A alma ali. A alma é razão e emoção, né? Então, ela é composta disso aí. E aí, quando eu comecei a entender os meus pensamentos, entender por que eu tinha esses pensamentos de julgar, de me sabotar, por que eu tinha, que a gente chama de crenças, por que eu tinha essas crenças, essas verdades dentro de mim, de onde vieram, como foram formatadas. Aí eu comecei a descobrir o quão fascinante é a nossa mente e o quanto que a minha mente estava corrompida. Sabe arquivo de computador? Sei. Sabe o aplicativo que está desatualizado? O HD. Aquela pastinha com xizinho assim? Então tinha muita pastinha. Você estava contaminado, né? Mas o mundo nos contamina. Não, isso que eu ia falar porque a televisão, a mídia, né? Por que o DSV hoje é um sucesso, né? Porque o DSV, lá no DSV a gente vive 2 dias onde a gente vai... Eu vou ensinar ferramentas para as pessoas aplicarem essas ferramentas para a gente poder limpar essa mente. Amém. Porque criou, inclusive no Brasil, o Brasil tem esse estigma e infelizmente tem essa prática negativa. Tudo que é bom no Brasil vira piada. Tudo que é bom no mundo, no Brasil, vira piada. Por exemplo, a expressão lavagem cerebral. Aonde é que lavar é ruim? No universo, a palavra lavar é ruim. Na etimologia da palavra, a palavra lavar é ruim. Não existe essa. Não tem como. Não existe. Não, para mim já é ruim. Lavar cerebral é como manipular você. Exatamente. Na minha cabeça. Foi criado esse significado, só que ele é inverídico. Entendi. Por quê? Tudo que se lava é bom. Mas aí você dá um spoilerzinho. Eu vou dar só fazer o curso que fala. DSV. Fazer o curso. A imersão, né? A imersão é são um treinamento. 2 dias?
São 2 dias. 2 dias, tá. Então vou fazer pergunta. Não dá, você dá um spoiler. E aí é o quê? Lavagem cerebral. É uma lavagem cerebral? Por quê? Porque lavar nunca foi ruim em lugar nenhum. Só no Brasil é que... Existe uma agenda no Brasil que tudo que é bom eles traduzem da maneira que eles querem que a manada entenda para a manada ser dominada. Conduzir a manada. Isso. Da maneira que eles querem. Eu acho que o nome do seu podcast tem a ver com isso, né? Despertar o brasileiro, né? Despertar. Eu achei fantástico isso aqui. Amei essa logo, a sua logo, viu? Parabéns. Gostei disso. Foi de madrugada. Quem deu foi o Espírito Santo. Foi né? ele. Igual o DSV. A glória dele, né? E aí a lavagem cerebral é maravilhosa. Porque você vai lavar tudo que o mundo suja. O noticiário, a política, a corrupção, a violência que a gente vive no Brasil. Se você não tiver ferramentas, eu costumo dizer assim, pastor, eu digo isso para, né, nos bastidores para os meus amigos, mentorados. Eu não sei como é que o mundo hoje vive sem as ferramentas que Deus usou para me curar e me capacitar e me usa. Amém. Por quê? Porque são ferramentas que estão na Bíblia. Tudo que Deus me revela... Pedro foi lavado, Jesus, pela palavra, não foi? Exatamente. A palavra de Deus, ela lava. Só que tem muita coisa que a gente precisa praticar. Trazer para a prática, seja palpável. E a palavra tem essas ferramentas. Né? Essa ciência, as ciências hoje mais modernas que trabalham a mente... A neurociência, a psicologia positiva, o coaching e a inteligência emocional, você vai ver lá no DSV que é um liquidificador de várias ciências. Sim. E qual é a ciência maior que está lá dentro? A palavra de Deus. Amém. Porque está tudo, na verdade, as ferramentas... Na verdade, a palavra... elas são tiradas da Bíblia. É um decreto a palavra, né? É um decreto. É Isaías 55:11, não volta vazia, né? A palavra de Deus não volta vazia. Ela é uma faca, né? É uma espada afiada de 2 gumes, né? Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. A espada a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que a espada alguma de 2 gumes. Penetra a visão da alma e da medula. Ela separa, né? Discernindo os pensamentos, atitude e coração. Exatamente. Então essa é a palavra. Olha que coisa linda. O poder da palavra, né? Isso é muito forte. Uma coisa linda. E realmente. É isso. Só que assim, é uma ciência que tira da Bíblia exercícios que aí a neurociência vai fazer o quê? Né? Esses dias a gente viu, se eu estava na igreja, você ouviu, o apóstolo falou neuroplasticidade. O apóstolo pregou agora no Congresso das Mulheres. Sim. Você viu ele falando essa expressão? Essa parte não vi, não. Ele falou, ele fez uma ferramenta que... Não sei se você estava lá. Então, o que acontece? A neuroplasticidade é uma ciência que explica a plasticidade neural. Ou seja, eu posso... que há 40 anos atrás acreditava-se que a gente nascia com X neurônios e eles iam morrendo e a gente terminava com menos neurônio. Lembra disso? Eu penso assim. Você lembra disso? Pois mudou. A plasticidade, a neurogênese é o quê? O nosso organismo está criando neurônio todo tempo. É mesmo? Pra mim é morrendo. Não. Tinha que falar, isso era o que acreditar, é o que a ciência disse há 40 anos atrás. De 15, 20 anos para cá, eles descobriram que o cérebro e o intestino, eles produzem novos neurônios todos os dias. E aí outro ramo da ciência é a plasticidade, neuroplasticidade. O que é isso? Eu posso criar outro hábito. Eu posso ampliar as minhas conexões neurais para ampliar a minha mente, e aí eu posso ter outro mapa de mundo. Se eu sair... Outra visão de mundo. Outra visão. Quer dizer, eu crio outra trilha. É como uma trilha que vai para uma floresta que vai para um lago. Está aqui um lago e eu tenho uma trilha que eu abro para chegar nesse lago. Estou numa floresta. Imagina essa metáfora. Então, essa trilhazinha de pegada, que fica aquela veredinha de mato que morreu ali, né, meio morto, que eu olho e vejo, tem uma trilha aqui. Eu estou andando numa estrada. E aí aquilo ali é o quê? Alguém abriu um caminho para chegar ali. Só que essa trilha, se eu for com 2, 3 pessoas, com 10 pessoas, ela começa a ficar larga. Não é assim? Verdade. E aí, se eu quiser, o que eu posso fazer? Jogar uma brita, cortar com foice. Pavimentar. E eu posso jogar um asfalto. E aquilo vira uma trilha asfaltada, que vira uma estrada. Assim é um hábito na nossa mente. A gente começa a escovar os dentes. Quando é bebê, a nossa mãe dá a escovinha pra gente, a gente vai lá... né? Ela faz 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Depois de 21 dias, o que acontece? A criança já sabe escovar os dentes sozinha. E até hoje a gente escova. O que é a plasticidade? Sou eu aprender a fazer novos hábitos.
Por que muita gente fica na peleja? Agora vamos falar de cristão. Não muda de hábito. Porque não consegue encaixar outro hábito. Entendi. Né? E aí... Então, aí é como aquele vaso, que Deus não pode dar a forma que ele quer, isso? Isso. Mais ou menos isso? Isso, exatamente. Diz que vai na casa do oleiro, Jeremias 18, Jeremias vai na casa do oleiro. Aí o vaso caiu, quebrou, Deus fez, o oleiro fez outro. Deus quero fazer de você um vaso novo. Só que tem gente que não se permite. Isso. Não é isso que você está falando? Usa o livre-arbítrio contra a criação. Mas aí vamos que é a liberdade de... Eu vou entrar numa seara muito séria aqui. Pronto, eu gosto. Não, muito séria mesmo. Que eu falo muito com Deus, eu vejo assim... Que é difícil falar, cara. Que eu vou ter que falar agora. Se olhar para o outro lado, eu choro muito pela igreja. Sim. Sabe por quê? Se você pegar a Bíblia, você vai dizer, Jesus fala os falsos mestres, né? O próprio apóstolo Paulo fala sobre falsos mestres. Aí a pessoa vai ser... Eu tenho até uma veia evangelística, né? São 27 anos de rua. Sim. Eu estou pregando na rua, a pessoa vem, eu oro e tal. Onde você mora? Eu moro tal, vai na igreja mais perto da sua casa, né? Às vezes o cara chega num lugar, você não pode fazer tudo. É tipo o corpo humano, cada membro tem sua função, correto? Você tem sua função no corpo, eu tenho a minha. A pessoa vai para um lugar que encontra um falso pastor, um falso mestre. Aí ensina tudo errado. Eu vi muito isso. Então você que está me ouvindo, talvez... Eu fiz um levantamento, Antônio Múcio, né? Assim, não é assim uma estatística certa, mas mais ou menos 13 milhões de pessoas que saíram da igreja, que apostataram da fé. E criou-se uma dificuldade muito grande. O que você falaria para essa pessoa hoje? Porque ela está bloqueada. Sim. Como desbloquear essas pessoas que se afastaram da fé por causa de falsos pastores? Primeiro, para mim, eu tenho a minha posição biblicamente. Quem morreu por todo mundo foi Jesus, não foi homem. Correto? É um assunto assim que eu acho muito delicado a gente falar no podcast. Mas é uma realidade. É verdade. Não é verdade, irmão? Você está quanto tempo na fé? Não perguntei. 6 anos. 6 anos. Você é novo na fé. Eu estou 34. Né? Mas eu tenho percebido isso que você está falando. Tem, né? Quantidade de pessoas que você falaria para as pessoas que estão nos ouvindo? Desviadas, né? Apostasias. Apostatado. Afastamento, faz toda a fé. E o que você faria para essa pessoa hoje? Ótimo. Porque ela está sofrendo. Excelente pergunta, viu, pastor? Inclusive, Deus tem me trazido essa revelação, tem 2 semanas, sobre esse assunto. Isso é de Deus. Amém. Nós, seres humanos, temos o problema de criar expectativa. Né? Nós criamos expectativa, isso é do ser humano. É normal. A gente cria expectativa. Só que a imaturidade emocional, a imaturidade de discernimento emocional... Imaturidade, né? A imaturidade faz com que as pessoas, elas... né, já que o senhor está falando especificamente, né, igreja, né, as pessoas entram nas igrejas, muitas... O senhor tem 36 anos, o senhor falou, 37 anos. 34 anos, o senhor vai ter né, convicção mais do que eu, disso que eu estou falando. Elas entram nas igrejas e elas querem, na verdade, muita gente entra com a intenção errada dentro da igreja. Deus me revelou isso essa semana. Velho. Muitas pessoas entram na igreja com a intenção errada. A motivação errada. É o motivo errado, a intencionalidade errada. Elas entram para serem aceitas, para fazerem, para se sentirem aceitas por homens. Quando, na verdade, a gente sabe, nós já sabemos, nós somos mais, né, entendidos espiritualmente falando, que nós precisamos, a única pessoa que a gente precisa da aceitação é Jesus. E ele já nos aceitou. Ele já morreu por nós na cruz. Então, nós não precisamos da aceitação, na verdade, de ninguém. Já tetelestai, já foi consumado. Nós já fomos perdoados. Amém. Já foi comprado. A nossa vida foi paga na cruz do Calvário com o sangue do carmesim do Senhor Jesus. Né? Verdade, então, assim, as pessoas, elas entram, e aí eu quero dizer isso. Quando eu não tenho a clareza da minha intenção, eu acabo entrando na igreja querendo a aprovação de homens.
do pastor, da pastora, do colega, da célula. E aí, quando há uma quebra nessa minha expectativa, eu me frustro como ser humano, emocionalmente ferido. Mas eu já fui frustrado. Mas o que acontece? Eu sempre esperei em Deus, nunca no homem. Isso. Aí, quando às vezes eu era frustrado, mas eu tinha muito, aí eu vejo fundamental, não sei o que você vai achar do que eu vou falar, a minha intimidade com Deus. Minha mãe diz assim, Deus uma vez falou comigo, num momento difícil, falou, eu amo você, eu tenho prazer em você. Se ouvir uma palavra dessa, te levanta, cara. Amém. Então, muitas vezes, eu pensei em desistir. Uhum. A gente, como ser humano, pensa em desistir, né? Sim. Então, eu vejo isso que eu vejo, até dito, eu até faço assim uma análise para que você fala que a religião é utopia. Entendeu? É o ópio da sociedade. Eu vejo porque Jesus fala, quer ver uma coisa de religião? Aquela mulher que foi pega em adultério, né, Maria Madalena, que os religiosos da época jogam ela no chão lá, né, os caras humilham a mulher. Né? Humilha a mulher, expõe o pecado da mulher, Jesus acolhe aquela mulher. Então esse é o Jesus que a pessoa precisa conhecer, ter essa identidade, né? Na verdade, biblicamente, Jesus é nosso irmão, correto? Ele é filho, nós somos herdeiros com Deus e co-herdeiro com Ele. Então, eu só não estou como 13 milhões que estão fora, porque eu sempre estive dentro do coração de Deus e Ele dentro do meu. Amém. Eu entreguei meu coração verdadeiramente. E às vezes tem pessoas que não entregam verdadeiramente e ficam esperando o homem e não busca. Eu creio assim, por exemplo, a palavra é Jesus, é o verbo, né? João 1 fala que ele é o verbo, e ele é a pedra. Se eu estou firmado na palavra, vai vir vento, eu vou ficar em pé. Quando a pessoa não está firmada em Cristo, ela não vai suportar. O que você acha disso aí que eu estou falando? É isso, exatamente isso. Nós temos que estar firmados em Jesus. A minha intenção dentro de um templo é Cristo. Ou a igreja, seja parede ou sem parede, fora das paredes, é Jesus. Isso aí. Então, assim, se você vai para um templo, ali você vai para receber estar debaixo de uma cobertura, em primeiro lugar. Cobertura espiritual. Uma cobertura espiritual, né, se submeter a uma liderança para você ser discipulado e aprender. E ali você tem uma comunidade que você vai ter que conviver. E todo mundo ali tem defeito, inclusive os líderes vão ter defeitos. Eu tenho muito, meu Deus do céu. Né? Só Deus para me suportar. Nós temos defeitos. Então, assim, você vai ter que aprender a desenvolver uma coisa que todo cristão devia, já na primeira aula do apostolado do cristão, da congregação do cristão, era aprender a perdoar. Querido, aqui você vai ser magoado, você vai ser ofendido, você vai ter que aprender a liberar perdão. Porque Jesus fala na palavra, o senhor sabe bem qual é a passagem, é 70 vezes 7. A única passagem na Bíblia que tem uma multiplicação, uma exponencialização, quer dizer, um comando que é 70 vezes 7, que é 300 e tanto, é o perdão. Não vai ter coragem 70 vezes 7, não vai ter salvação 70 vezes 7, mas é 70 vezes 7. Isso da velha guarda. O senhor contou aí já? 490. Pô. 490. 7 vezes 7, 49. Então ele fala, porque ele fala, eu vejo assim, não vejo nem como um número isso, né? Eu vejo como está pronto a perdoar. E o perdão, ela quebra a corrente, né, cara? Você fica preso no perdão. Não, ele foi metafórico, né? Mas ele disse que tem que ser muito, né? O que aconteceu comigo uma vez? O meu cunhado, ele vai ouvir essa live, esse podcast. Ele me fez algo errado. Ele fez algo errado comigo. Você que está me ouvindo, tá, querido? Quando manda perdoar, né? Quando a pessoa, você peca contra a pessoa. Quando ela peca contra você, erra com você, você pede perdão ainda. Isso aí que é pauleira. Mas aí tem a ajuda do Espírito Santo, né? Sim. Aí meu cunhado fez um negócio comigo que ficamos aí 6 meses sem falar. A gente pescava, mergulhava, né? Caravela, mergulhava aqui em Macaé. Legal. Pesca. E a gente não adoecia, que a água do mar é bom demais, né? A gente não pegava nem a gripe. Aí ficamos sem falar 6 meses. Um dia Deus falou comigo, vai lá na casa do seu cunhado, pede perdão. Ele eu pedi perdão, ele que errou comigo. Não, vai lá pedir perdão. Por isso que eu falo assim, o Espírito Santo veio com o propósito de capacitar a gente nesse momento, cara, direcionar a gente,
Aí eu fui lá na casa dele, que eu lembro que eu toquei a campanha, minha irmã veio, oi, meu irmão, eu caçulo, né? Amigo meu fala que eu sou o caçulo. Caçulo. É. Flavinho falava muito isso. Aí, cara, minha irmã, meu irmão, eu sou o xodózinho, né? Aí entrei, não é com a café aqui não, quero falar com o Heitor. O nome dele é Heitor, né? E até mandou pra mim agora, minha irmã morreu, essa irmã, e Deus salvou ela, né, cara? Eu Amém. fiz jejum de 12 dias. Aí Deus falou, vou salvar a sua família toda. Amém. Cara, foram 2 salvos, mas pai e mãe. E isso aí não tem preço, né? Então fui lá e cheguei, ele estava no computador, nem olhou para mim. Aí eu falei assim, Heitor, vim aqui te pedir perdão, cara. Falou assim, demorou. Ele disse demorou, demorou. Tava atrasado. Eu fiquei já. todo sem jeito, você tá me ouvindo aí, faz isso, tá querendo? É bom pra caramba. Aí a questão que eu vejo de pedir perdão, não sei se você concorda comigo, é a questão da humildade. Você não acha isso, humildade? Porque você tem que ter humildade, né, cara? Você tem que moer o orgulho, né? O ego é o nosso inimigo. Mas Jesus era o quê? Humilde? Humilde, 100%. Então, a gente tem que trabalhar isso. Se ele que é Senhor, que é Deus, né? Foi humilde, eu vou ser diferente, não tem como, né? O perdão é libertador. O perdão é uma decisão, né? É uma decisão de... E o nosso ego inflado, nosso orgulho cheio... A gente é o dono da verdade, é o dono da razão, só tem a minha versão. Mas a gente tem o outro lado. E enquanto a gente não aprender a ser humilde de coração, é complicado. Não vai ser... Eu luto contra a minha carne todo dia também. Inclusive carne, né? Carne é terrível, né? Gálatas 5:12, começa a falar da carne. Só coisa doida, só pauleira. Eu vivi nessa carne, cara. Você tá vendo. Exatamente. Cara, você que sabe fora da carne, que a carne é inimiga de Deus. Então... Eu queria falar, para finalizar, uma passagem, que eu estava ontem analisando essa passagem, Lucas 4, se não me falha a memória, sobre o filho pródigo. Você que está aí agora, filho pródigo, você é filho. E o pai não abre mão de você, tá? O homem abriu mão de você. Talvez não foi te buscar, mas Deus é teu pai, não abre mão. Você é filho. Eu tenho orgulho quando falo, fulano é desviado. Não, você é filho. E Deus espera, amém? E você vai vir, cara, em nome de Jesus, eu profetizo, eu declaro que você vem. Então eu estava analisando essa passagem, muitos falam, claro que ele pegou a herança dele, me ajuda aí a fazer a interpretação. Sim. Eu interpretei hoje de uma maneira, ontem de uma maneira... pegou antes do tempo, né? Pegou, disse pediu, que né? Ele pediu. Como é que fala? Como é que é? A herança adiantada é maldição, um negócio isso, assim, né? Negócio desse, Aí o que eu estava analisando? A pessoa fala muito da questão material da herança. Eu comecei a falar com Deus porque eu tenho muita sede da presença de Deus. Amém. Eu acordo já, Deus, cadê o Senhor? Onde o Senhor está? Eu sou caçador da presença, sério. E às vezes eu não sinto, eu fico louco, cara. Eu fico, Deus, eu tô doido. Igual Moisés, né? Não, eu fico assim mesmo, velho. Aí, eu estava analisando, você que vai me ouvir aí, vai nos ouvir, né? Porque aqui tem Deus Pai, Filho e Espírito Santo e nós dois, né? Amém. E você do outro lado. E a Larissa ali também nos ouviu, né, Larissa? Né, Larissa? Aí, querido, então o que acontece? O que eu estava analisando? Aí ele começou a gastar tudo, né? Na loucura dele, aquela coisa, todo mundão aí que tem hoje, né? Sim. E ele perdeu tudo, ficou quebrado, né? Eu comecei a analisar, Deus, quantas pessoas hoje estão longe do Senhor, mas estão com dinheiro, profissionalmente estão bem, não está igual o filho pródigo sem dinheiro, que olhou, começou a cuidar de porcos, ele quis comer aquela comida de porcos, as bolotas que fala, né? Não lembro o nome, acho que é isso mesmo. Lavagem, né? Lavagem, a gente entende como lavagem. Aí, mas tem gente, cara, que, falando financeiramente, tá? Que tem condição financeira excelente, né? Tem um padrão de vida. São pessoas que não declinaram, vive com a família. Cara, gente boa pra caramba, mas tá longe do pai. E o que eu vejo ali, quando ele volta, né? O pai manda matar lá, quer ver, bota, né, dá uma roupa nova a ele, aquela coisa toda. Eu vejo ali que ele começa a ter a presença do pai, cara. Eu comecei a falar com Deus sobre Deus, ali eu vejo que a tua presença que é fundamental, não é as coisas que ele perdeu, né? Que ele voltou por causa das coisas. O que você pensa nessa questão? Ele voltou por causa do Senhor.
Sim. Ele sentiu falta da sua presença. Pessoas todo mundo, você que está no mundo agora, por exemplo, está longe do Pai, o Pai está te esperando você porque Ele quer a sua presença e você não pode viver sem a presença, nem eu posso, ninguém pode. Jesus disse em João 15, 5 ou 4, se não me engano, sem mim nada podeis fazer. Então o ramo fora da videira, ele fala, eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o viticultor. Então ele fala, todo ramo que está em mim não dá fruto, eu vou arrancar. Não é? É arrancar para não atrapalhar o outro ramo, mas gera fruto e que é limpa, né? Você que está longe, volta, cara. Porque eu sei que você tem um vazio. Eu até ia falar com você sobre depressão. Não tem como o homem viver no mundo, ele pode ter dinheiro. Tem uma frase do Augusto Cury, que eu gosto muito. Ele diz que tem muito rico mendigando alegria. Entendeu? Eu gosto muito do Augusto Cury, que Augusto Cury era um ateu, né? Começou a estudar a mente de Cristo e o cara se converteu. E aí você trabalha com essa questão de mente, né? Então, cara, eu vejo que... O que você vê em relação a essa passagem, você vê? O distanciamento de Deus, ele nos adoece. Independente de ser... Né, na passagem ele pegou a herança e saiu. Mas você acabou de falar aí, né, pessoas que têm dinheiro, mas não têm Deus, adoece. Tudo que... Toda vez que eu me afasto de Deus, eu adoeço. Independente de eu ser... de eu ser uma pessoa rica ou pobre, às vezes eu sou até... A gente vê pessoas de classe média também que estão às vezes dentro da igreja, lá na frente, lá na primeira cadeira, mas tem depressão. Por quê? Porque não tem a presença de Deus verdadeira. O problema da nossa geração hoje é a religiosidade. Religiosidade é muito só uma sério. Aparência que eu quero aparentar que sou crente, eu quero apresentar que sou cristão, eu quero aparentar que frequento. Tem muita gente que vai... Aquilo que você falou no interior, você quer ser visto pelo homem, tipo... Exatamente. E não tem essa intimidade. Não faz como o senhor faz, né? Que acordar, eu faço também isso. Cadê o senhor? Eu já boto um louvor, já quero me arrepiar e chorar, já quero sentir a presença, orar. Por quê? Porque a gente quer ter experiência, né? Quem tem experiência... Você é natural de onde? Fortaleza, Ceará. Fortaleza. Vai vir um cara e falar, sabe por que os carioca querem sentir a presença, sabia? Você tá meio cariocão já. Eu tô meio cariocão. Quer a presença. Mas tem algo, mas não tem nada melhor do que estar na presença e sentir a presença de Deus. Meu pai do céu. Porque a presença de Deus, isso você falou agora, a presença de Deus, ela ocupa um lugar na nossa alma que só pode ser ocupada. Essa peça do nosso quebra-cabeça, ela tem o tamanho exato, que é o tamanho do Espírito Santo. É uma peça de quebra-cabeça chamada Espírito Santo. Jesus Cristo só encaixa ele. Tem gente tentando colocar carro, tentando colocar viagem, tentando colocar plástica. Agora, essa semana apareceu uma pessoa que se suicidou lá em Dubai, né? Que se matou. Dubai? Uma pessoa famosa, influencer, não vou falar. Mesmo? Mas aí... Sabia não. Quando apareceu a imagem dela, uma mulher... Eu olhei e já vi a ausência de Deus. Porque quando você está buscando... Antes de acontecer. O Espírito Santo nos usa muito com essa história da leitura, né, das pessoas. Tá. Porque assim, nosso corpo fala. Né? Não tem esse jargão que diz que é verdadeiro, o corpo fala. A gente consegue olhar para um amigo, a gente sente logo. Olha assim, facial, corporal. Expressão facial. As microexpressões faciais falam, a postura fala, o ângulo da foto que a pessoa bate fala, se ela mostra muito o corpo fala, se ela faz o bico, faz a cara, enfim, então tudo comunica. Você já me estudou pra caramba aqui, né? Eu faço caras. mas o que acontece? Mas o que eu vi, né, nessa moça? Eu vi que não tinha Deus. Por quê? Né? E aí muito procedimento, muito lábio, muita plástica, muito nariz, né? A perfilada toda emplastificada. Não tem Deus. Tem muita gente se e se mata. Por quê? Porque tá faltando a peça principal dentro do seu coração, que é Jesus. Que é o Espírito Santo. Eu estou preocupado muito com o exterior, né? Só que o interior está todo arrebentado. Todo arrebentado. Aí a palavra de Deus não aceita a aparência de homem, né? Exatamente. Então, às vezes você olha para uma pessoa... Eu falo muito na rua. O provérbio fala isso, né? O espírito abatido, o coração doente abate o espírito, né? É verdade. E a alegria também, na verdade, a alegria formoseia o rosto
E a tristeza corrói os ossos. E pela dor do coração o espírito se abate, né? Na mesma passagem. Então a gente chega a uma conclusão, né, Antônio Múcio, que só Deus mesmo. Sem Deus, você que está do lado, meu amigo, nós somos pó, nós somos um vaso de barro, a excelência que está em nós não somos nós somos frágeis demais. Nós até perdemos um pastor agora, essa semana agora, eu visitei ele 2 vezes, o pastor Paulo Brant, né? Cara, é difícil, é muito difícil. Então, mas nós temos uma convicção que Jesus fala sobre a Nova Jerusalém, em Apocalipse 21, 22, fala sobre isso, né? E em 1 Coríntios 15, 54, fala de um corpo glorificado, vamos receber, nós estamos num corpo aqui que é terrível, né? Uhum. O apóstolo Paulo fala que isso aqui é uma prisão danada, e é mesmo, né? É. Mas aí, o Antônio Múcio, eu estou gostando, rapaz, gostando muito. Eu vou fazer o negócio com você. Vai fazer? Vou. Porque todos nós temos problema, mesmo em Cristo a gente tem problema, sim, cara. Você quer ver uma coisa? Nós precisamos, né? Eu vou dar uma passagem para você sobre Elias. Elias luta com 450 profetas de Baal e 400 de Azerá. Né? Jezabel manda um recado para ele que é matar ele. Aí ele faz o quê? Foge. Só que ele entra em depressão. Deus, eu quero morrer. Pô, um homem de Deus, porque Elias era um grande profeta. Então a pessoa pensa, nós cristãos não estamos livres de ter. Nós precisamos fortalecer o nosso lado emocional, né? Sei. E Deus, ele colocou essa ferramenta justamente porque o povo dele está doente emocionalmente. Ah, tá. O nosso povo, nós somos doentes, estamos no mundo doente, cada vez mais doente. Pós-pandemia, as síndromes aumentaram muito. Por quê? Porque ficamos 1 ano presos dentro de casa. Nenhum cérebro aguenta isso. O confinamento, ele adoece a mente, o cérebro. Uhum. É científico, é comprovado. Estudos que comprovam que a mente adoece. A gente ficou preso 1 ano, no mínimo, de lockdown. Cada cidade teve um, mas a média foi 1 ano. Foi terrível. Então, quando a gente se prende numa clausura, então depois da pandemia, as síndromes, as doenças emocionais, elas estão gritando. Inclusive crianças, né, cara? Cada vez mais novas, tomando remédios, né? Tomando remédio de depressão. Eu falo com a minha esposa, amor, o que eu vejo? Por exemplo, eu vou pro cultuar a Deus, né? Claro. Né? E eu fico, às vezes, pensando, olhando para as pessoas. Eu penso, porque eu creio que está faltando uns 9 dons na igreja. Discernimento espiritual, revelação, essas coisas todas, profecia, né? Sim. Porque quantas vezes eu estava, às vezes, mal, porque a gente é muito atacado pelo inimigo, né, cara? Isso aí, eu sou evangelista, eu sei o que é isso. Pauleira, brother. E às vezes você fica sozinho. Retaliação. Retaliação. Você fica sozinho. E realmente você sente medo, pô. Porque a paulada é pesada, não é fácil. Porque às vezes você não pode pegar, você pega um filho teu. Entendeu? Ele vai usar... É mais fraco lá, né? Mais fraco. Então você tem que estar muito em Cristo. Para desestruturar, né? Aí o que acontece? Aí entra a figura do Espírito Santo, o Consolador, né? Sim. Aquele que vai te falar, vai consolar e tal. Agora, por que eu vejo que eu não deixei? Porque a minha motivação sempre foi a presença, né? E a promessa. Deus não é para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Acho que é o número 23 para isso aí. Então, é o que eu falei do Apocalipse 22, 21, né? A minha expectativa é o Senhor que ele me prometeu. A promessa. Correto? Não é, eu venho, que eu quero um carro novo. Nunca fiz isso. E cara. É no tempo dele, senão a gente fica ansioso e só rói as unhas, né? É o tempo dele. Tudo é o tempo. Não, é o tempo de Deus. Não adianta, você vai para o Salmo 40. Aí a pessoa quer para o Salmo 70. Apressa-te, né? Mas eu creio que no momento que tem que ter pressa, Deus vai lá e faz mesmo. Porque ele faz, ele é Deus. Então eu vejo que você que vai nos ouvir, né? Você precisa aprender, eu preciso também. Né? Eu preciso. O homem mexe com DSV. Fala o que é DSV de novo. DSV é a imersão. Aqui em Macaé será a 4ª edição agora em agosto. Onde a gente vai trabalhar, entregar essas ferramentas para você, né, nós ficarmos mais fortalecidos, blindar nossa mente. Nós precisamos usar as armas que temos hoje. E Deus colocou. Não existe nenhuma ciência na Terra que Deus não tenha colocado. Então, por exemplo, nós recebemos muita informação da televisada. A pessoa vê, vamos falar num nível natural, a pessoa vê uma mulher linda na TV. Na novela. Eu não vejo novela desde que me converti, né? Uhum. Quem vê também, provavelmente cada um, né? Não falo nada. Não vou falar nada para não criar polêmica. Nem eu. Entendeu? Aí a pessoa vê a novela que a mulher é linda e acha que ela é feliz, aquele cara bonitão, né? Na minha época era Francisco Oco, Tarcísio Meira,
Antônio Fagundes. Antônio Fagundes. Tarcísio Meira eu achava uma beleza máscula, né? Que eu achava Tarcísio Meira, eu gostava muito de Tarcísio Meira. Só que eu me cometi, nunca mais vi novela. Então eles vendem algo que eu vejo que é algo artificial. Sim. E as pessoas compram tudo isso. Eu quero ser igual ao personagem da novela. Ao cara lá, ou a mulher lá, personagem. Então a pessoa, ela se projeta, é isso mesmo a palavra? Sim. Naquela pessoa. Projeção. Por exemplo, tem um cara famoso que ele fazia um filme, não sei se o vento levou, que o cara era o símbolo. Como é que é o nome dele? Era o Clark Gable. Ele era o símbolo do homem, só que o homem era... Não pode falar mais, entendeu? Não pode falar. Não pode falar, senão eu vou ser processado. E as mulheres encantaram. Quando as mulheres descobriram que o cara, da década de 30, que o cara era mais ou menos, não era tanto, isso aí foi uma decepção. Agora você imagina. É verdade. A decepção. Então nós temos que viver pelaquilo que é real. E real é Jesus. Real é o mundo espiritual. É nós entendemos. Então a pessoa, quando ela... Por isso que Jesus fala para João 3, Nicodemos. Doutor da lei. Ele era doutor da lei. Ele fala para Nicodemo, você é o cara, né? E você não sabe o que é nascer de novo. Era o mais intelectual da época. Da época, Você tem que nascer de novo. Ele entende, na frente ele entende, João 7 ele entende, né? Você tem que nascer de novo. Ele parece que junto com o outro lá, que era até governador, que pegou o corpo de Jesus, aquela coisa toda, perfumou, fez aquilo tudo que tinha que fazer, né? Eles foram usar dele junto com... Você está falando de Nicodemos e está falando de nascer de novo. Eu lembro que a palavra também fala lá em Romanos capítulo 12, verso 2, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que sinta qual é a boa, agradável e perfeita. Então, assim, existe um processo de renovação que tem que ser feito. Tanto de espiritual, em descer nas águas, em confessar o Senhor Jesus, como existe um processo, porque a gente sabe que conversão é todo dia, né? Todo dia. De conversão da mente. Você precisa, eu e você precisamos converter a nossa mente. Mudar a mentalidade, mudar a mente. Porque se você vai para um palácio e pensa como um escravo, você não consegue se sentir príncipe. O filho pródigo, que o pastor falou, ele era filho, mas ele se sentiu o quê? Ele se sentia independente. Ele pegou a herança e saiu, foi para a rua. Até que ele queimou o dinheiro todo na ausência, na distância do pai. Ele torrou o dinheiro dele todo. E aí ele teve o quê? Ele teve vontade de comer a comida dos porcos e voltou. E o pai o recebeu, porque o pai sempre vai te receber. O pai ele sempre vai querer te receber. Então nós temos que aprender a mudar a mente, porque se você não mudar a sua maneira de pensar, o povo do Egito passou 40 anos pensando como escravo ainda. Só 2 mudaram a mentalidade, Josué e Caleb. Tanto é que na passagem, o senhor sabe muito bem disso, quando eles vão ver a terra, 10 estavam com a mentalidade corrompida ainda. 2 espias, né? 2 espias estavam com a mentalidade, eles viram o quê? Viram os desafios, mas viram além da visão da carne, do coração. Então existe sim um processo, e é no DSV, viu, pastor, que nós vamos receber ferramentas para mudar rápido a mentalidade. Então, mas aí quer ver uma coisa? O conselho que eu vejo, que a gente poderia dar para as pessoas cristãs também. Sim. Por exemplo, as pessoas não leem Bíblia. Aí Jesus fala, Pedro, tu és lavado pela palavra que vos tenho falado. Se a pessoa, você falou em lavagem mental. No sentido de limpar, né? De limpar, a gente tem como coisa ruim, foi né? negativada, foi estereotipada, foi. E foi intencional, tá? Foi o diabo. Eu sei, tudo foi o diabo. É óbvio. Porque o diabo ele deturpa o significado real das palavras. Não é verdade? Claro. Aí Jesus diz para Pedro, você já foi lavado pela palavra que eu vos tenho falado. Então a pessoa vai para a igreja, aí vem uma pregação, né? Eu posso pregar numa igreja e eu falar algo que não condiz com a realidade do texto. Porque o texto você tem que ler, né? Aí o cara pega um versículo isolado, que não tem nada a ver com o contexto, né? Entendeu? Aí dá um outro significado, isso é perigoso, quem mudar, né? Sim. Uma vírgula, Apocalipse 22 fala sobre isso, né? Então nós temos que ter cuidado. Então você precisa, querido, você ler a palavra de Deus. Cara, é tão gostoso. Às vezes eu estou em casa triste, e eu vou comer a palavra. Não me alegra, melhor ainda, né? Mas quando eu começo a ler a palavra. E eu sou muito louvor também. Eu sou metido a cantar, né? Seu canto. Eu sou metido a cantar, hein? Então, cara, eu vou pro louvor.
Cara, me enche o louvor. Como é que é o louvor? O louvor é o seguinte. O louvor, quando ele chega, adoração a Deus, adoração sincera, não de lábios, pô, de coração, né? Você, quando Deus recebe, ele vem mesmo. O coração quebrantado e contrito, ele não despreza. Então, ele não fica longe desse coração, né? Então, querido, nós precisamos ser quebrantados e contritos todo dia. Hoje eu falei com Deus antes de vir para cá. Deus, hoje foi pauleira. Ainda vou sair daqui, vou ver uma cliente. Olha só que doideira. Eu estou com 69, tá? Vou sair daqui e ainda vou para uma cliente. Mas estou aqui, cara. Que coisa linda, né? Por que eu estou aqui? Porque ele mandou, tem que obedecer. Não importa como eu estou, tem que estar aqui, cara. Verdade. Nós temos que ser obedientes a ele, acabou. Eu tenho que estar aqui. Às vezes eu venho para cá triste, saio daqui voando. Alegre. Porque existe... É como o apóstolo Paulo diz, combati o bom combate. É um combate que nós vivemos na vida evangélica. Sim. A vida evangélica, tem um amigo ontem meu que estava na igreja agora, domingo, né? Que é lá de Vila Velha. Ele é de Macaé, aposentou, foi para Vila Velha. E ele fala assim, Marcos, você está no Iraque ainda? Tinha uma guerra do Iraque, né? Com o Irã, sei lá. Pô, a minha vida sempre foi guerra, cara, espiritual, não tem como. Não quer dizer que guerra é triste, não, é guerra e com a alegria do Espírito Santo, com a alegria da salvação. E estou rompendo até hoje. Então eu vou viver, tem guerra, porque tem guerra, acabou. Então eu tenho que fazer o quê? O meu general é Cristo, Deus vai na frente como valente terrível contra meus inimigos. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, ele vai na frente, ele vai lutar, ele vai vencer. Eu nele vou vencer. Sozinho não pego. Porque, por exemplo, eu tenho uma maturidade seguinte. A gente, quando se converse, quer pegar a pessoa, né, vem para Jesus, aquela rua. Não, depois eu aprendi o seguinte. Eu prego só. A minha parte é pregar. Quem convence é o Espírito. O Espírito de Deus. Sou semeador, né? Semeia, joga eu semeio a semente. Aí o solo eu não sei, né? Então eu fui, nós fomos convertidos pela palavra. E eu vejo que muitas pessoas se convertem, né? Conversão é o seguinte, é nascer de novo. Aí você vai me dizer agora, vai entrar mais ou menos na sua seara. Você nasceu, você tem que se alimentar? Sim, com fome, né? Já sai com fome, né? Já viu aquela criança que quer comer com fome, né? Aquela coisa. Então a pessoa, às vezes, ela nasce de novo, mas não se alimenta. Ela vai no culto só domingo. Não tem como, cara, a pessoa, sabe, ficar forte na fé dela. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Aí a pessoa vai domingo na igreja. E às vezes nem vai, né? Aí começa, não lê a Bíblia em casa, a Bíblia está lá, né? E não lê a Bíblia, e não ora. Você foi no monte hoje, né? 8 horas da manhã. 8 da manhã. Então, requer esforço, pô. O reino é tomado por esforço, né? Então nós temos que nos esforçar. É igual o cara quer vencer financeiramente, ele vai ter que fazer o quê? Estudar ou trabalhar muito. Eu não estudei muito, eu sou técnico de contabilidade. Aí eu optei por ser vendedor de seguro. E foi ser vendedor. Foi uma opção no momento, eu vou ser vendedor porque eu gosto de vender. Eu gosto de gente. E eu fui o terceiro maior vendedor de seguro do Brasil, pra você ter uma ideia. Uau. Só que Deus tirou tudo. Aí eu fiquei quebrado. Eu fui para Jesus, teve que tirar tudo, cara. Você vê como é que Deus faz quando Ele quer uma pessoa. Então você que está afastado, o Pai te quer, Ele vai te trazer, cara. É melhor você vir agora, vem logo, cara. Não deixa para amanhã não, vem logo. Amém? Então, Antônio Múcio, foi um prazer muito grande, aprendi um pouquinho com você. Prazer todo meu. Tá? Tô com sede de aprender mais. Agora eu vou no DSV. No método DSV, né? DSV. Você está convidado, tá? Aí você deixa o telefone, pode deixar o telefone, que eu finalizo o coração. Eu nem perguntei muito aí, galera, ó. Deixa, a gente foi conversando, foi fluindo. Foi batendo papo. Quem aí, quiser. Deixa o telefone aí com a galera aí, por favor. Telefone. Eu moro em Macaé há 4 anos, mas meu DDD é 11, tá? Tá. Então é 11 963228795. No Instagram é @Múcio com C, MUCO.oficial7. Segue lá, me dá um oi que a gente vai ter o prazer de te colocar lá no DSV. Amém. Querido, então o Múcio vai orar, tá? Amém. Nós criamos no poder da oração. A palavra diz que a oração do justo pode muitos seus efeitos. Muitas pessoas são curadas através de oração. Amém. Se você está com problema, aonde estiver agora ele vai orar, você bota a mão nesse local que está doente. Se for na sua cabeça, pensamento de suicídio, bota a mão na tua cabeça.
tá? Ou coloca a mão no teu coração, fecha teus olhos e eu creio que Deus vai te visitar. Vamos orar, irmão? Amém. Pai, nós queremos te render graças, Amém, Senhor, Deus. E queremos, Pai, declarar nossa total dependência em Ti. Amém, Deus. Pai, quero te agradecer pela vida do pastor Max, Senhor, pela casa dele. Amém, Senhor, que o Senhor Deus. coloque teus anjos, que o Senhor dê ordem aos teus anjos, Amém, acampe a Senhor. tudo que tem o nome dele, seja guardado. Pai, eu oro, Pai, também por esse irmão, essa irmã que está assistindo agora, que está Amém, nesse Deus. final de live. Senhor, que o Senhor vá agora na casa dessa pessoa, no carro dela, onde ela Amém, estiver, Deus. Pai, que o Senhor toque nela e comece a alinhar, Pai, todas as Aleluia. áreas da vida dela. Que Amém, o Senhor, Deus. Pai, dê cura, Pai, física, emocional, espiritual para essa pessoa. Amém, Deus. Pai, porque eu creio, Pai, no poder da oração e eu creio, Pai, que se verdadeiramente creres, serás curado, serás salvo. Então, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a cura, a restauração, a libertação dessa pessoa, em nome de Jesus. E se você está longe dos Amém. caminhos do Senhor, o Senhor te Jesus. chama hoje. Irmão, se você Aleluia. puder, aí se ajoelha onde você estiver e que o Aleluia. Espírito Santo de Deus toque o teu coração e que você comece a confessar que só o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da nossa alma. Assim nós oramos, Amém, entregamos, Deus. Senhor, esse podcast nas tuas mãos, a vida do Amém, pastor Senhor. e da pastora, em Obrigado, nome de Senhor. Jesus, nós declaramos, obrigado, Senhor, Amém. obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Galera, é o seguinte, muito obrigado, tá? Você que vai ouvir, comente, compartilhe, o que mesmo? Se inscreve no canal. É um canal. Se inscreve no canal, tá bom? Deus abençoe, eu creio que você vai receber tua vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.